Ah, paz de Deus, querido, querida, que bom que está aí. Eu venho aqui te lembrar que você é templo do Espírito Santo e você é a igreja. Queridos, vamos lá? Ó, livro de Segunda Crônicas, o capítulo é o 31. E eu vou estar lendo aqui para vocês vamos ver, 20, que diz assim: E assim fez Ezequias em todo o Judá. Ezequias era rei, tá? Em todo o Judá o fez. O que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Nós vamos partir desse princípio aqui, dessa palavra aqui. Queridos, Ezequias era rei. E quando ele tomou posse do seu reinado, ele começou a servir a Deus. E tudo que estava errado, tudo que era adoração de Deus de D minúsculo, ele foi tirando. A população o ajudou. A população o ajudou. E aqui bem no comecinho do 31, segunda Crônicas 31, diz assim, ó: E acabando tudo, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. A população veio aqui, o rei, ele fez um edito, né, convocando a população, e eles vieram e destruíram todas as estátuas, porque você se lembra, quando você aceita Jesus, o único e suficiente salvador da sua vida. Então eles quebraram todas as estátuas de Balaíns, todas as estátuas, queimaram todos os bosques, cortaram o bosque, queimaram, né? Porque se fazia sacrifício debaixo das árvores. Um detalhe aqui, por isso que os cristãos não usam árvores de Natal, porque se lembra dos crimes de pecado. Né? Esse é um outro assunto, mas só para recordar. Queimaram todos os bosques, todas as cidades, destruíram tudo que não era de Deus. E o que eu li para você aqui no começo, ó? Tudo que era bom, Ezequias ele fez tudo que era bom, tudo que era reto, porque a palavra do Senhor é um caminho reto, não tem curva. Você ouviu falar aquela frase curva de rio? Você já viu curva de rio? Curva de rio é onde para toda a tranqueira que vai descendo com a enxurrada, toda a sujeira do rio, para ali na curva. Ela enrosca ali na curva. Então a palavra do Senhor ela é reta e verdadeira. Em verdade, em verdade. Jesus falava em verdade, eu afirmo, eu confirmo, eu reafirmo, em verdade, perante o Senhor Deus. Por que o Senhor nos trouxe essa palavra hoje? Porque aqui mais para frente vai vir um ataque sobre o reinado de Ezequias, um rei chamado Senaqueribe. E aí Deus vai dar livramento desse Senaqueribe. Por quê? Porque Ezequias, o rei Ezequias, ele tinha uma boa plantação. Ele tinha uma boa plantação. E o que quer dizer isso? Quando nós temos uma boa plantação com o Senhor, nós vamos ter uma boa colheita. E é na hora do apuro que nós precisamos mais da nossa colheita. O Senhor, ele olha as nossas mãos, literalmente, as nossas mãos têm que ser santas. Porque se fala, ergue a mão, o ato profético, ergue sua mão, toma posse. Literalmente é nas nossas mãos. Sim, nas nossas mãos. E aí é que nós vamos precisar, quando nós vamos orar, erguer a mão,
O Senhor vai ver assim: qual que é a colheita que tem aqui? O que que essa mão fez que representa você? O que que essa mão fez aqui? O que que ela fez de bom? O que que ela fez de reto? O que que ela fez de verdade? O que que essa mão fez? Para ver se tem colheita, para ver qual foi a sua plantação, para te dar o livramento na hora certa, ou para te abençoar também na hora certa. Nós vivemos o tempo da semeadura e vai ser assim até quando Jesus voltar. O tempo da semeadura, nós vamos colher tudo que plantamos. Sabe com o que nós plantamos também? Com a língua, que pode colocar fogo numa floresta inteira, que mata tantas pessoas, mas que também traz vida. Que a sua língua, que tudo que sua palavra proferir seja de bênção. Porque que a palavra diz que de um vaso, de uma só fonte, não pode sair duas águas. Só sai uma água. Ou sai doce ou sai amarga. Entende? Então que a nossa boca só profira palavras boas. Os jovens costumam, na sua falta de sabedoria, não são todos jovens, não se sintam ofendidos nem atacados. Porque nós também fomos jovens, nós também tivemos atitudes assim. Por isso que nós temos que observar, prestar atenção. Os jovens, na maioria, falam assim: ah, tá quieto porque já aprontou todas. Pode até ser. Se aprendeu que aprontou todas, tem que ficar quieto. E outros falam menos porque sabe que se falar coisa errada vai colher. Então a gente prefere ficar na nossa. A nossa idade madura, a nossa experiência nos traz isso. Nos traz isso, nos traz experiência para o nosso próprio bem. É assim que funciona. Então nós temos que ser inteligentes. Não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade, porque você pode ser jovem e ter maturidade, ter aprendido com os erros dos outros e não fazer o seu erro. Entende? Mas aqui, ó, eu quero ler para vocês aqui no 21, que diz assim, ó: e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, ele estava servindo a Deus. Nós não precisamos estar em uma ONG, nós não precisamos estar em uma religião para servir a Deus. Você tem que começar servindo a Deus dentro da tua casa, com os teus familiares. Por que adianta eu ser o bambambam lá fora e dentro de casa ter uma destruição só? Que acontece muito. Depois eu quero dar um testemunho disso aí, aproveitar o gancho aqui. Porque essa daqui é uma conversa de Deus conosco. Se você não conseguir ver o vídeo todo, ouvir o áudio todo, vai ouvindo aos poucos. Porque nós não temos que ter pressa de sair da presença de Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou. Prosperidade não é só dinheiro, queridos. Esquece esse negócio que falaram assim, teologia da prosperidade, esquece esse negócio. Esquece isso. Prosperidade é prosperidade em todas as áreas. Você precisa de ter prosperidade na sua saúde, você precisa de ter prosperidade na sua sabedoria, no seu dinheiro, porque senão você não come, você não vai no médico, você não anda com o seu carro, você não põe gasolina. Prosperidade é tudo. É tudo. Tá? E aqui, ó, como ele estava a serviço de Deus, fazia coisas para Deus, ele foi próspero em tudo. Tem uma passagem aqui dentro do 31, a coisa mais linda. A coisa mais linda. Porque ele colocou em ordem todo o serviço de Deus no templo. Ele colocou em ordem tudo, os sacerdotes, os levitas, quem ia fazer isso, quem ia fazer aquilo. Ele arrumou tudo, ele consertou tudo, ele pôs tudo em ordem. A casa de Deus. Ele serviu a Deus com maestria, com o que ele tinha. Nós temos que servir a Deus com o que nós temos. Não falei que começa dentro do teu lar? Sim, começa a colocar em ordem a sua casa. Ensinando teus filhos, fazendo orações com teu marido, se você, ou fazendo orações você,
começando, é dentro do teu lar, é onde você mora, é você e Deus. E é o que você tem na mão, é o que você vai trabalhar. Ah, eu vou esperar quando eu tiver uma religião. Não, isso não funciona. Isso não funciona com Deus. Quando eu tiver isso, eu vou fazer isso, não funciona com Deus. Coloque isso na sua cabeça. Isso não funciona com Deus. Você tem que começar a trabalhar com o que você tem. Eu não tenho nada, sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Se você não tiver nada, 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 você ainda tem a sua fé. Então começa por aí. Que aí Deus começa a te ajudar, a te prosperar. E tem uma passagem aqui, né? Ele arrumou toda a casa, todo o templo, colocou cada um no teu lugar, e aí tinha que trazer as primícias. E aí começaram a trazer as primícias do gado, das hortaliças, de tudo. E aí quando o rei foi lá dar uma olhada, eles começaram a juntar os montões. A Bíblia fala aqui que eles começaram a juntar os montões. Aqui, ó. No 7 fala isso, ó. E no terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram de fazer. E aí o rei foi lá e falou assim: Mas o que é isso? Montões, montões de coisa, montão. Tinha montanha de primícia, tinha montanha de oferta, tinha montanha do dízimo, tinha montanha de tudo, montanha. E aí o rei falou assim: Não, isso tem que ser melhor organizado. E aí o rei dispensou quartos, quadras do templo, para que se fosse guardado cada coisa no seu devido lugar e fosse distribuído aos levitas, aos sacerdotes, quem serviam na casa, porque eles tinham que servir 24 horas. Então eles não podiam ir trabalhar, então eles tinham que ser alimentados, as famílias dele. Eram homens que estavam ao serviço 24 horas de Deus. Se você está a serviço de Deus, querido, Deus não vai deixar você passar falta das coisas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes nós queremos coisas, mas Deus ele supre as nossas necessidades. Ele vem primeiro o que nós precisamos. Ele dá primeiro o que nós precisamos, não o que nós queremos. Se fosse assim, cada um ia por si, não precisava de Deus. Não é verdade? Então ele vai suprir. Toma posse. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai vir de encontro com tudo que você está em falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga quantas vezes for necessário. Em todas as situações da vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, queridos, a coisa maravilhosa. E aí, sabe o que o rei falou? Fala pro povo parar de trazer. Já pensou que sonho isso aconteceu de verdade? Quem dera isso acontecesse hoje? Não é? Que Deus falasse para falar para o povo, pode parar de trazer, que já não tem lugar mais para guardar as coisas que vocês doaram, as coisas que vocês trouxeram, as suas ofertas. Pode parar de trazer, não tem mais lugar para guardar. Já pensou? Que coisa linda, isso aconteceu de verdade. E se aconteceu de verdade, vamos crer que possa acontecer nos nossos dias. E quando acontecer isso, que o Senhor te abastecer de muitas coisas, é porque você tem que abençoar outras pessoas. É quando você tem que começar a abençoar outras pessoas que o Senhor mesmo te direciona. Você não sai assim ao vento distribuindo. Entendeu? Nós fazemos tudo sobre a direção de Deus. Porque quando uma pessoa está na prova e nós colocamos a nossa mão, nós pegamos aquela prova para nós começamos a participar daquela prova. Por isso que é tudo direcionado por Deus. Por isso que nós temos que saber quem ajudar, a quem dar, qual o endereço. Se você orar, Deus te dá a direção. Aí, se ele não deu, fique esperando ele te dar a direção. Não toma sua atitude. É assim. Agora, se alguém bater palma aí na tua porta pedindo um prato de comida, você dá um prato de comida. Se alguém pedir uma peça de roupa, você dá uma peça de roupa. Né? E ainda assim, Deus precisa falar com você. Mas sejamos bons. Sejamos bons, retos e verdadeiros. Essa é a mensagem dessa palavra aqui, dentre tantas outras. Sejamos bons, retos e verdadeiros
na presença de Deus. Então, queridos, chegou aqui a parte que Deus falou: pode parar de trazer, que já tem muito, que coisa boa, né? Eu creio assim, que quando alguém faz algo de coração, de bondade, de retidão e de verdade, isso prospera, como diz a palavra aqui, ó, prosperou. Então, guarde essa palavra aí, para essa semana, para a vida, para quando você quiser. Sejamos bons, retos e verdadeiros. Bondade, retidão, de reto, de caminho reto, e verdadeiros, da verdade. A palavra é a verdade e a vida. Então, queridos, agora deixa eu falar uma coisa que eu falei que eu ia dar o testemunho, que nós temos que começar primeiro na nossa casa, né? Uma vez eu fui no congresso, quando eu estava frequentando uma congregação, eu fui no congresso, amo as festas de congresso, né? Vai até a madrugada. Vem pregador de todo lugar. E a pregadora que veio acabou com o pastor daquela igreja. Vocês vão entender o que eu tô falando. Ela acabou com o pastor daquela igreja. Eu fiquei assim, que eu, sabe assim, quando você dá assim, ó, você tá assim, glória a Deus, que você faz assim, ó, uma encolhida no banco, você quer ver se você consegue sair de fino. Veio uma pastora de outra cidade, ficou hospedada na casa do pastor e o filho do pastor mandou a língua nele. Mas vocês pensam que o filho mentiu? Não. Ele falou toda a verdade de como o pai dele era dentro da casa dele. Que maltratava a mãe, que maltratava os filhos, que aquilo era um pastor fake dentro da igreja. E era um pastor aclamado, um pastor reconhecido, um pastor adorado, vamos dizer assim. Embora a adoração seja só para Deus. Mas para você entender, era um pastor querido. E aquela pregadora desceu a lenha no meio do congresso. Imagina toda. Eu moro no interior. Imagina tudo que acontece, todo mundo fica sabendo. Cidadezinha do tamanho de um botão. Todo mundo fica sabendo. Imagina todas as congregações ali reunidas para o congresso. Porque quando tem congresso, convida, né? E aquela pastora desceu a lenha naquele pastor no congresso. E ainda na hora eu falei assim, meu Deus, será que é verdade? Será que ela está sendo usada por um espírito maligno aqui para estragar o congresso? E Deus falou, não, é verdade, ele está sendo desmascarado. Gente, que situação mais terrível. Que situação mais terrível. Não se ouvia um glória a Deus, um aleluia. E era uma situação muito chata. Muito chata. Então, essa passagem aqui, queridos, fez eu lembrar disso. Que nós temos que começar com o que nós temos e nós temos que começar em casa. Não adianta ser fake. Não adianta eu vir aqui para vocês ser fake. Que um dia a capa cai. Que um dia a capa cai, que um dia a máscara cai, que um dia Deus desmascara. Então nós temos que ser primeiro em casa. Não adianta eu deixar a minha casa ir lá para a congregação, me fazer de santa. E aí dá escândalo. E se alguém se perde por esse escândalo, ai de quem? Por quem veio o escândalo. O que a palavra fala? O que Jesus fala? Quem não junta comigo, espalha. Esse pastor, ele fez a casa dele em cima de uma areia. Não estava na rocha. E que hora, hein, para ser desmascarado. Foi terrível, gente. Eu lembro até hoje. E quem é esperto, quem é inteligente, quem tem a sabedoria, não vai cometer o erro, né? Cuidamos da nossa casa. Agora também, se alguém levantar falso contra você, calúnia, aí já é outra história. Então, queridos, por isso que eu tô falando aqui, ó, essa palavra nos remete a isso também. Porque ele fez o que era bom, o que era reto e o que era verdadeiro. Bom, reto e verdadeiro. Como que eu vou saber?
Se eu tô fazendo uma coisa boa, reta e verdadeira, você vai ter uma atitude aí e você vai falar assim: o que Jesus faria? Tem até um filminho gospel assim: o que Jesus faria? Eu assisto ele várias vezes. O que Jesus faria? Isso é bom? Jesus faria isso? É bom? Isso é reto? Isso é verdadeiro? Então aí a gente faz. Mas, queridos, essa palavra aqui do 2 Crônicas 31, ela é maravilhosa, porque por isso que o rei fez. Mais para frente você vai ver que Deus prolongou a vida dele, estava com uma enfermidade para a morte e mandou o profeta Isaías lá falar, ó, vai morrer. E Ezequias tinha colheita. Ele tinha plantado com Deus e ele fez uma oração e Deus acrescentou, mandou o profeta voltar e acrescentou mais 15 anos de vida na vida do rei Ezequias. Depois vieram outras coisas. Mas, queridos, que coisa maravilhosa que é a palavra. Sem a palavra a gente tropeça. Sem a palavra a gente fica no escuro. Sem a palavra não somos nada. Nada. Nós até pensamos que somos alguma coisa, fazemos até alguma coisa, mas é tudo em areia. O Senhor é a rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. E o Senhor se agrada quando nós trabalhamos para Ele de verdade. Por quê? Porque o benefício vem para nós. O benefício é só nosso. Então, queridos, medita nessa palavra, você que tem tempo. Você sabia que tem os áudios na Bíblia, né? Sabia que pode pôr a Bíblia aí no seu celular. E dá até para você fazer o devocional. O devocional é quando você acorda, a palavra que você vai tirar, a primeira palavra que você vai ouvir, né? Vai consagrar a sua vida. E tem umas Bíblias que ela manda mensagem, você vai escolher aí o modelo, né? Tem umas gratuitas, tem umas que só funcionam com internet. E tem Bíblia gratuita também, tá? Para quem não tem internet, para não perder a palavra todo dia, procura que tem, que vai te enviar a mensagem todo dia. Você vai fazer sua devocional. Se você não entender nada, o Espírito Santo vem no tempo oportuno e te explica. Então, queridos, essa é a palavra que nos sustenta, que nos encaminha. E para essa semana, para a sua vida, para esse mês, não sei quanto tempo você vai ter essa palavra aí, Jesus pede que nós sejamos bons, retos e verdadeiros. É só ir devagar, é só respirar. Eu sei que tem atitudes que tem que ser tomadas na hora, mas o Espírito Santo, Jesus e Deus é contigo. Ele vai te orientar. E toda a vez que você tiver em um apuro, você diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque é nada em todas as áreas, nada te faltará em todas as áreas. Desde a prosperidade da saúde, da física, do emocional, do ministerial, da financeira, até das situações mais difíceis. Então, queridos, que a nossa leitura de hoje, que o nosso entendimento de hoje tenha sido proveitoso. Vamos plantar para a hora que nós precisarmos da nossa colheita, na hora que a nossa oração subir aos céus com cheiro agradável, Jesus tenha o que nos devolver. A nossa plantação, a nossa colheita, boa, reta e verdadeira. Jesus te ama, eu também te amo em Cristo e receba um abraço de Cristo. Fiquem com Deus. Amém?